Fala programa, aqui é o Adriano Alves do IllustraCode. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como inserir vídeos através do HTML5. Muitos talvez podem achar muito fácil esta aula, mas eu acredito que muitos podem afrontar com muitos problemas. Não problemas, mas situações que podem ocorrer quando você for aplicar os seus vídeos aí nos seus projetos. Então eu decidi criar uma aula também falando sobre a inserção de vídeo com HTML. Eu digo também porque na aula anterior eu falei sobre a inserção de vídeo, a inserção de áudio com HTML5. E agora nós vamos entrar em detalhes como nós inserimos vídeo através do HTML5. Na versão HTML5 mudou algumas coisas em relação à versão anterior do HTML e eu acredito que é importante para você aprender cada detalhe, cada tag, cada atributo que nós temos que adicionar para que venha funcionar de forma correta aí no seu navegador. Então hoje nós vamos aprender como inserir vídeos e vai ser quase semelhante à aula anterior onde nós aprendemos a inserir áudio, mas hoje nós vamos entrar um pouco mais em detalhes e na próxima semana eu vou fazer a continuação desta aula e nós vamos entrar em conceito mais avançado para inserir vídeos aí nos seus projetos, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código. Então aqui temos a parte da inserção de vídeo, que vai estar dentro de um container. E lembrando, eu vou deixar na descrição para você fazer o download do template e nós vamos inserir todo esse código depois. E também vou deixar na descrição para você fazer o download dos vídeos. Então aqui temos a tag de vídeo, eu coloquei uma largura de 20%, controls e tem outros atributos que nós vamos aplicar aqui também. E temos as nossas fontes de áudio e aqui uma mensagem para o usuário. Então, conhecendo a estrutura de vídeo, então nós temos aqui a nossa tag de vídeo. Qualquer momento que você precisa inserir o vídeo aí nos seus projetos, é necessário que você coloque dentro da tag de vídeo. Em seguida, nós temos os atributos gerais, ou também conhecido como os atributos globais, que vai ser aplicado em todas as nossas fontes de áudio. E em seguida, nós temos as opções de vídeo, vou explicar em detalhes. Se você viu a aula anterior onde nós inserimos o áudio, você já sabe por que nós temos que colocar várias fontes de áudio e também várias fontes de vídeo. E eles também vão possuir os atributos de vídeo, são os atributos essenciais para que venham funcionar corretamente aí os vídeos nos seus projetos. E em seguida, nós temos uma mensagem, um aviso e também o link para download, que também eu vou explicar em detalhes. E eu vou deixar aqui na descrição, como eu havia falado, o link para você fazer o download. Eu deixei 4 formatos disponíveis para você fazer o download, que nós vamos usar cada um deles. E aqui nesta aula eu vou usar tanto o Google Chrome, que estou usando aqui na última versão, que até o momento é a versão 89, que é a mais atualizada, e também vou usar o Safari 2010. E por que eu estou usando a versão 2010? Porque eu quero causar um erro de propósito para que você venha estar preparado quando surgir essas situações. Porque eu já recebi mensagem de pessoas dizendo que aplicou o vídeo, aplicou o áudio, mas não deu certo, não reproduziu, porque muitas vezes não conhece o que tem que ser aplicado na inserção de vídeo ou na inserção de áudio. E eu vou mostrar aqui na versão 2010 do Safari, que é a versão, acho que é a segunda mais antiga que eu achei, que tem a versão 2009 também, para apresentar um erro e para você estar preparado quando se deparar com esse tipo de erro, beleza? Agora, critérios importantes para inserir vídeo. Tem alguns critérios que nós devemos levar em consideração. Primeiro, o tamanho do arquivo. Aqui está um exemplo de tamanho de arquivo, do peso de cada arquivo. Eu fiz o download e apresentou esse tipo de tamanho. Temos 661 KB e até 7.3 MB. Então nós podemos ver que tem as suas diferenças de tamanho, mas isso está relacionado com resolução e qualidade. Então nós podemos ver que quanto menor a resolução, mais leve é o arquivo, mas só que menor é a qualidade. Mas quanto maior a resolução, maior é o seu peso e maior também é a qualidade. Então nós temos que fazer um balanço. Nós sempre temos que compactar esses arquivos para que não fique pesado para a web. Porque o que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar ao usuário aquilo que ele está buscando e da forma mais rápida possível. Porque ninguém quer entrar no site e ficar esperando ali o carregamento total do site e ficar vários segundos esperando para isso. Porque é considerada a média no máximo que um site tem que carregar, no máximo é de 4 segundos. Mas o ideal é que seja de entre 2 a 3 segundos no máximo. Porque principalmente se você tem um e-commerce e se você fazer um teste e aplicar e deixar seu site que seja lento de propósito,
e depois fazer outros testes deixando o site mais rápido, você vai ver uma grande diferença aí nas vendas dos seus produtos se você tiver um e-commerce. Leve em consideração a questão de velocidade do seu site. E quando nós aplicamos mídia em nosso site, nós temos que levar de fato em relação à velocidade, o desempenho do seu site. Então, nós temos que levar em consideração o tamanho do arquivo, resolução e qualidade. Tem que ter boa qualidade e tem que ser rápido o carregamento. Eu também vou explicar aqui a questão de otimização para o pré-carregamento desse vídeo. E também a compatibilidade, ou seja, em todos os dispositivos que o usuário esteja utilizando, é necessário que seja carregado este vídeo. Seria constrangedor para o usuário entrar no site e não carregar aquilo que ele está buscando. Então é importante que, independente de onde ele estiver, se ele estiver em um desktop, se estiver em um mobile, é necessário que esteja apresentado, que seja reproduzido esse vídeo que você está inserindo. Então vamos aqui no nosso código. Eu vou aqui abrir o nosso template e aqui logo abaixo nós vamos inserir as tags de vídeo. Então o que eu vou começar? Eu vou colocar vídeo source, que é a fonte desse vídeo, sempre usamos src para aplicar a fonte desse vídeo. E a fonte está em vídeos e eu vou colocar a primeira opção, vídeos keyboard .mp4. Vamos fechar essa tag, vamos salvar. Vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Vou atualizar. Podemos ver que aqui apareceu todo o nosso vídeo, mas está bem gigante. Mas só que ainda não está aparecendo os controles. Como que eu vou reproduzir esse áudio? Nós podemos fazer simplesmente clicar com o botão direito e pedir para mostrar os controles. Então vai aparecer aqui os controles. Mas podemos ver que ele não está ideal aqui o tamanho. Se eu colocar em 100% a nossa tela, ele está totalmente gigante. Por quê? Porque eu estou aplicando a resolução 1920 por 1080. Por isso que apareceu desse tamanho. Então vamos voltar aqui no nosso código e o que eu vou fazer? Aqui na tag de vídeo, vou colocar o tamanho dele de 20%. Essa vai ser a resolução total. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que agora diminuiu o seu tamanho e podemos mudar o seu tamanho para que fique ideal aqui para nós visualizarmos. Vamos aqui no nosso código, vou colocar de 40%. Vamos ver como ficou agora. Vamos atualizar a tela. Então podemos ver que aumentou um pouquinho mais. Se nós pedimos para mostrar aqui os controles, só apertar o botão direito, mostrar controles, então vai aparecer. Vamos clicar para reproduzir. Então podemos ver que está reproduzindo. Aqui não está aparecendo o áudio porque eu deixei o vídeo de propósito sem som, beleza? E é claro que nós não queremos que o usuário, ao chegar aqui no navegador, ele venha clicar com o botão direito para pedir para mostrar os controles. Então o que nós temos que fazer é mostrar esses controles para o usuário. Então agora vamos conhecer os atributos gerais. Então nós vimos aqui o primeiro, que é a fonte deste vídeo. E para aplicar a fonte, como nós vimos, é src e aplicamos o diretório onde que está localizado este arquivo. Se estiver em outra pasta, você deve colocar o diretório corretamente. E quando você for aplicar e subir seu arquivo na pasta de produção mesmo, quando estiver online no seu site, é necessário que você coloque o seu endereço. Por exemplo, no meu site, ilustracode.com.br/vídeos/keyboard.mp4. Esse é um exemplo para você entender. Então é necessário que você coloque o domínio desse site. E em seguida nós temos os nossos controles, porque nós aplicamos aqui no nosso navegador, não apareceu o controle, então nós temos que colocar esses controles, que nada mais é que a barra de controle e usamos o controls. E para isso nós aplicamos controls iguais a controls e vai aparecer algo semelhante a isso. E cada navegador vai apresentar de uma forma diferente. Então vamos aqui no nosso código, aqui na tag de vídeo vamos colocar controls, vou colocar igual a controls. Então vamos salvar, vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. Então podemos ver que já apareceu os controles do nosso vídeo e é isso que nós queremos apresentar para o usuário. Carregou a tela, então apareça a barra de controle. Mas se nós voltarmos lá no nosso código e apagar esse controls, vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que também está aparecendo a barra de controle. Mas qual é a diferença de eu colocar igual a controls ou deixar simplesmente o atributo? Isso é chamado de atributo booleanos. Eu vou deixar aqui no card
é um vídeo onde eu explico um pouquinho mais detalhes sobre atributos booleanos e valores booleanos. Há uma diferença, então nós não podemos confundir atributos booleanos com valores booleanos, beleza? Mas deixa para assistir depois desta aula. Temos um outro atributo chamado autoplay, que nada mais é que a reprodução automática. E a forma de nós aplicarmos é através do autoplay igual a autoplay, e ele também é chamado de um atributo booleano. Eu posso deixar o valor autoplay ou simplesmente aplicar autoplay, que vai funcionar da mesma maneira. O que basicamente vai fazer aqui? Reprodução automática. Assim que for atualizado no navegador, ele já vai começar a reproduzir esse áudio sem mesmo que eu venha clicar em algum botão. Então vamos aqui no nosso código e vamos aplicar esse atributo autoplay, e eu vou deixar assim sem o valor, deixar apenas o atributo para que nós venhamos ver se realmente está funcionando. Então vamos aqui no nosso navegador, mas podemos ver que não está funcionando. Por quê? Era para atualizar o nosso navegador, era para acontecer isso. Sem clicar o botão era para reproduzir. Porque a partir da versão 66 do Google Chrome, eles não permitem mais a reprodução automática. E eu expliquei inclusive na aula anterior sobre a inserção de vídeo, que o Facebook, principalmente quem trabalha com tráfego em anúncios pagos ali no Facebook, ele já tem que estar preparado, que ao fazer um anúncio apontando para um site, e se nesse site tiver áudio que reproduz de forma automática ou vídeo que reproduz de forma automática, esse anúncio ele é rejeitado, porque ele não quer que o usuário entre lá em um determinado site e reproduza áudio ou vídeo sem a sua permissão. Então o que ele quer é que o próprio usuário tome a atitude de reproduzir esse áudio ou de reproduzir este vídeo. Então por isso que a partir da versão 66 não é possível mais aplicar a reprodução automática. Mas claro que há formas de nós fazermos isso, de ao carregar a página seja reproduzir de forma automática, mas através da tag HTML não é possível mais. Então o que nós vamos fazer? Então vamos abrir no outro navegador. Então vamos aqui abrir no Edge, eu vou atualizar. Então podemos ver que ao atualizar a tela, ele já começou a reprodução desse vídeo. Vamos atualizar mais uma vez. Eu nem cliquei aqui no botão play, ele já começou a reproduzir. Então o Edge ele já não está bloqueando o autoplay. Mas se eu quero que reproduza aqui no Chrome, então o que nós temos que fazer? Então vamos aqui no nosso código, vamos conhecer um novo atributo chamado muted, que nada mais é que vai deixar o áudio desse vídeo mudo. Então vamos lá no Chrome, vamos atualizar. Então podemos ver que já está reproduzindo o nosso vídeo. Veja aqui que já foi cortado a barra de áudio, aqui o ícone de áudio está cortado. E esse vídeo, por mais que eu coloquei, não apliquei o som nele, por isso que ele estava bloqueado antes de nós aplicarmos o muted, mas só que mesmo assim para reproduzir de forma automática é necessário que seja aplicado o muted, ou o atributo muted ali no nosso elemento de vídeo, beleza? Agora um outro atributo chamado de loop, que nada mais é que repetição. E para aplicarmos é bem simples, é só usar loop e o valor loop, ou simplesmente deixar o loop que ele vai continuar reproduzindo várias vezes o nosso vídeo. Então vamos aplicar aqui no nosso código, vamos aqui depois de muted, vamos colocar loop. Eu vou tirar esse muted para não ficar reproduzindo de forma automática. Então, vamos atualizar, agora vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Vamos atualizar. O que eu vou fazer? Eu vou adiantar aqui o nosso vídeo, vou colocar aqui no final. Podemos ver que ele iniciou novamente. Vou colocar no final novamente. E assim o vídeo vai ser reproduzido várias vezes até que eu venha aqui e aperte o botão pause. Então loop, se caso seja necessário aplicar nos seus códigos, então você pode usar esse atributo loop para que seja repetido várias vezes, beleza? Agora outra coisa importante que é a questão de desempenho. Como havia falado no início, nós temos que apresentar para o usuário a melhor qualidade possível, que seja leve este arquivo e que seja de forma rápida. Então nós temos que pensar na questão desempenho. Como eu já disse, ninguém quer ficar vários segundos ali esperando, ou até mesmo minutos. Já entrei em um site que fica minutos para carregar algum arquivo e ninguém quer isso, porque hoje as coisas estão cada vez mais rápidas, então o usuário está cada vez mais exigente. Então nós temos que pensar na questão desempenho. E na questão desempenho nós usamos o atributo preload, que nada mais é que um pré-carregamento deste arquivo, e nós temos os valores. Ele não é um atributo booleano, então nós temos que aplicar alguns valores neles. E um desses atributos é o none. O que vai acontecer? Quando nós carregarmos a página do nosso site, ele vai carregar todos os nossos elementos essenciais do HTML, CSS, do JavaScript, e aqui vai carregar o nosso vídeo,
mas só que vai acontecer? Ele vai estar totalmente bloqueado, não vai aparecer o tempo desse vídeo e não vai fazer o download ainda. Então o que nós temos que fazer? É clicar no botão para que venha aparecer todos os metadados, que são o botão de play, o volume, o áudio, a opção de deixar em tela cheia. E nesse momento, quando nós clicamos no botão play, é nessa hora que vai fazer o download do vídeo. Então é muito importante, se você tem um site aí que tem bastante informações, é que você aplique o Preload None, que toda vez ele vai carregar as informações essenciais do site, e como a maioria dos casos não é permitido o autoplay, então eu acho interessante que você aplique o seu vídeo e que seja aplicado também o Preload None, para que assim seja mais rápido o carregamento e venha fazer o download do vídeo quando realmente o usuário clicar para fazer o download, beleza? E temos também o atributo metadata, que nada mais é que ele vai fazer o download dos metadata desse vídeo, que nada mais é a quantidade de tempo, a barra de controle ali do tempo do vídeo, a opção de volume, a opção de deixar em tela cheia e outros metadata que estão relacionados ao vídeo. Esse também é um valor muito interessante para nós aplicarmos se nós queremos colocar ali, mostrar para o usuário o tempo desse vídeo, qual é o comprimento desse vídeo. E é interessante ainda que você aplique, mostre essas informações para o usuário e só depois que clicarmos no botão play que vai fazer o download deste vídeo. Então também é outro atributo interessante que você pode usar. E o outro valor é o auto, que nada mais é o que nós já aplicamos, mesmo que nós não aplicamos o auto. E aqui ele vai fazer dessa forma, ele vai carregar todos os metadados e também vai fazer o download deste vídeo. Isso é recomendado quando você tem um site bem levinho, quando não tem muita informação, só tem apenas um vídeo, um botão ou alguma pequena informação ali. Então você pode usar esta opção, mas é recomendável quando você tem muitas informações que seja usado o none ou o metadata, beleza? Então vamos aqui no nosso código, então vamos aplicar o preload e eu vou colocar o none para exemplo. Então vamos aqui no nosso navegador, vamos atualizar e vamos abrir o nosso DevTools. Você pode aplicar com o botão direito, clicar em inspecionar ou simplesmente clicar, apertar Ctrl Shift I e vai abrir o nosso DevTools. E aqui você vai clicar em Network, se caso não estiver aparecendo, você clica nessa setinha, vai aparecer a opção de Network e também vamos desabilitar o cachê, porque nós não queremos que seja armazenado em um cachê. Se você não sabe o que é cachê, você pode deixar nos comentários para que eu venha criar uma aula explicando sobre isso. Se você quiser, só deixar nos comentários dizendo que eu quero aprender sobre cachê, beleza? Então vamos atualizar, depois que fez isso, vamos atualizar. Então logo abaixo aqui vai aparecer todos os downloads. Aqui não apareceu nenhum, porque como nós aplicamos o preload none, ele não vai aparecer o download aqui deste arquivo. E também verifica que aqui eu coloquei o media, que nada mais é que são as mídias que estão aqui para fazer o download. Se acaso não estiver dessa forma, você clica aqui no filtro, então ele vai aparecer a opção de mídia, beleza? Então vamos atualizar novamente. Aqui não foi feito nenhum download, então eu vou clicar no botão play. Então podemos ver que agora já foi feito o download deste arquivo. E isso é muito bom por questão de desempenho, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, em vez de colocar a fonte desse áudio aqui direto na tag de vídeo, eu vou arrancar isso aqui, eu vou recortar, vamos salvar. Agora vamos aplicar desta forma, source, e vamos colocar aqui dentro. Então, o que basicamente nós temos que fazer é colocar várias fontes deste áudio, melhor dizendo, fonte de vídeo. Então, nós temos que colocar dentro de uma tag source. Então, vamos lá no nosso navegador para ver se ainda está funcionando. Vamos atualizar. Então, podemos ver que ainda está aparecendo a opção aqui de vídeo. Então, está funcionando corretamente aqui a nosso source de vídeo. Então agora vamos conhecer os nossos atributos do source, da tag source. Então basicamente o primeiro que nós aplicamos foi o src, que nada mais é que o source, a fonte deste vídeo, e colocamos da mesma forma que nós aplicamos na tag de vídeo, onde colocamos o diretório onde está localizado este arquivo. E outro atributo que é importante, que é o type, que é o tipo deste arquivo, que também ele pode ser chamado de container de compressão, e já explico em detalhes. E um detalhe, esse tipo de arquivo deve possuir um MIME type válido ou MIME type válido, que nada mais é que os identificador padrão usado na internet, por exemplo o MP3, o MP4, MA4 e vários outros formatos são MIME type válido, que são reconhecidos pelos navegadores, que são reconhecidos aí na internet, beleza? Então aqui um exemplo, nós temos aqui a nossa fonte de áudio, que é o source, e temos aqui o type, é onde vai ficar a compressão, é o container de compressão, que é o vídeo MP4. E aqui o que o navegador vai fazer? Primeiro,
ele vai analisar o tipo deste arquivo e só depois ele vai fazer o download. Isso é claro que acontece de uma forma muito rápida, ele verifica o tipo de arquivo e depois faz o download. Então também melhora um pouco mais na questão de desempenho. Então vamos aqui no nosso código e vamos colocar o tipo deste arquivo, que no nosso caso ele é um vídeo e ele é do formato MP4. Então vamos lá no nosso navegador. Sempre que nós fizermos alguma alteração, nós temos que ir no navegador e verificar se realmente está funcionando. Então podemos ver que realmente está funcionando aqui o nosso vídeo, beleza? Deixa eu fechar aqui esse DevTools que não está usando mais. Agora nós vimos que no Chrome ele funciona perfeitamente, mas vamos abrir aqui no nosso Safari. Nós temos que testar também nos outros navegadores. Então o que eu vou fazer aqui, vamos atualizar e podemos ver que não apareceu o nosso vídeo. E cadê o nosso vídeo? Então o que fazer se o navegador não reconhece o tipo de vídeo? Então por isso que na pasta eu deixei vários formatos. Aqui eu coloquei um exemplo de MP4, MPEG, OGV e também o WebM. Então essas 4 opções que são os mais conhecidos, mais famosos e que reproduzem em quase todos os navegadores, exceto aqui na versão 2010 do Safari, porque é uma versão bastante antiga, por isso que não está reproduzindo. Mas só que esses são os mais comuns e você pode também aplicar outros formatos também. O que vai acontecer? Nós temos que colocar várias opções. Se o primeiro ele não conseguir reconhecer esse tipo de arquivo, ele vai verificar o segundo. Se o segundo também não for reconhecido, ele vai para o terceiro e também ele vai para o quarto se não reconhecer o terceiro e assim por diante. Quantas fontes de áudio você quiser colocar. E fica tranquilo que ele não vai fazer o download de todos esses vídeos. Nós podemos ficar preocupados. Nossa, mas eu vou colocar várias fontes de vídeo e ele vai fazer o download de todos. Não, ele vai fazer o download daquele que ele for, o primeiro arquivo que for reconhecido. Então, por exemplo, se ele entrou no MP4 e ele não reconhece esse tipo de arquivo, ele vai para o segundo e vai fazer o download do segundo se ele for reconhecido, beleza? Então vamos aqui no nosso código e eu vou duplicar esse MP4, vou só mudar o nome do arquivo. Aqui em MP4 eu vou colocar MPEG, o outro eu vou colocar OGV, mas só que aqui, nesse caso aqui é OGG. Eu vou explicar também porque que eu fiz dessa forma. Deixa eu colocar aqui as aspas, senão não vai funcionar. E aqui eu vou colocar WebM, e aqui também vai ser o tipo de arquivo WebM. Agora vamos lá no nosso navegador, no Chrome. Primeiro vamos testar no Chrome, que é o que reproduz qualquer tipo de vídeo. Está funcionando perfeitamente. Se clicarmos em play, vai reproduzir o nosso vídeo. Mas vamos abrir lá no Safari porque não estava funcionando. Vamos aqui atualizar. Então podemos ver que ainda não reconheceu nenhum tipo de arquivo. Eu fiz proposital para você fazer um teste, para você ver que realmente é o que nós temos que fazer quando acontecer ou se deparar com essa situação. Então o que nós temos que fazer? Basicamente nós temos que colocar uma mensagem aqui para o usuário. Então vamos fazer assim: não foi possível reproduzir o vídeo. Eu gosto sempre de colocar dentro da tag SAMP, que nada mais é que uma amostra de informações que nós temos que apresentar ao usuário, ou qualquer tipo de erro. Ou você pode personalizar esse tipo de mensagem. E em seguida, não só quero que apareça a mensagem, mas também eu quero deixar para o usuário a opção dele fazer o download também, que nada mais é que está em vídeos, e eu vou deixar a opção MP4. Eu vou colocar o atributo download, porque é uma opção de download, e eu vou colocar baixar vídeo. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar todas essas fontes de áudio. Se nenhuma delas for possível, ela vai mostrar a mensagem e também vai deixar a opção para o usuário fazer o download. Então vamos lá no Safari para ver se está funcionando esse aviso. Já que não apareceu nenhum áudio, mas de qualquer jeito eu tenho que apresentar alguma coisa para o usuário. Então podemos ver, eu atualizei, apareceu aqui a mensagem: não foi possível reproduzir o vídeo, e apareceu aqui a opção dele fazer o download. E claro que você deve estilizar para ficar um pouquinho mais agradável esta mensagem, de jeito melhor para o usuário. E aqui o botão para fazer o download. Um ponto importante é sobre a extensão e compressão. Então nós podemos ver que aqui na nossa fonte de arquivo eu coloquei OGV, keyboard.ogv, e o tipo desse arquivo é OGG. Qual é a diferença entre um e o outro? O OGG nada mais é que é um container de compressão, e o OGV nada mais é que é a extensão
desse container de compressão. Agora fiquei confuso, o que significa isso, extensão e compressão? Isso será assunto para a nossa próxima aula. Nós vamos aprender em detalhes outros atributos que nós podemos aplicar no nosso vídeo. Aqui só foi a questão de inserção de vídeo, mas na próxima aula nós vamos aprender em detalhes outros atributos que é pouco conhecido, mas que são importantes, e eu vou explicar em detalhes sobre os containers de compressão, vou entrar em detalhes também sobre as extensões e algumas diferenças que tem entre eles, beleza? Então por hoje é só. Se você gostou desta aula, deixa o like e também não esqueça de se inscrever caso você ainda não é inscrito, e deixe nos comentários o que você achou desta aula, ou se tem alguma sugestão de um determinado assunto que você ainda tem dificuldade, eu posso criar uma aula específica para você. Então por hoje é só, fui e até a próxima.